fazer 678 nessa madrugada. Por que que eu fiz ontem? Eu entrei, dá pra ver que eu peguei ontem, tá bom? Eu peguei duas entradas muito boas, o restante não foi tão assim. Porém, eu consegui manter o meu lucro, tá bom? Aqui eu tava só arriscando porcentagens no meu lucro, tá? Aqui no caso eu acho que eu perdi 15% do lucro que eu fiz nessas duas entradas aqui, tá bom? Tinha marcado esse fundo aqui em 4 horas, ele preencheu esse desequilíbrio que o mercado tinha deixado aqui durante a noite, e aí sim eu esperei ele varrer essa última extremidade aqui, tá bom? Então, quando o mercado voltou para essa região, em 1 minuto, o preço conseguiu fazer a sua retração. Ele já fez o seu desequilíbrio e ele veio preencher o seu desequilíbrio que ele veio deixando aqui, tá bom? Então, na volta ele veio preencher. Foi isso que eu fiz, eu fui marcando, aí eu vi a quebra-estrutura, tá bom? Ele fez a quebra-estrutura no topo anterior. Eu marquei a extremidade abaixo do equilíbrio. Quando eu marquei a extremidade abaixo do equilíbrio, eu vi que o mercado ele tinha voltado abaixo de 50%. Quando ele voltou abaixo de 50%, eu já estava com essa região como um alvo. E aí eu consegui pegar essa entrada aqui no melhor momento possível. E por que que eu peguei essa continuação aqui? E a segunda entrada que eu peguei aqui, eu peguei no minuto exato para ele dar alvo nesse topo aqui. E por que que eu peguei essas duas entradas? Eu vi que o mercado ele voltou para essa região e ele respeitou a região máxima que tinha, tá bom? A última vela da venda antes da impulsão da compra. Então, sempre quando o mercado faz isso, ele tende a voltar para preencher esse intervalo de preço. Então, quando o mercado voltou para cá, eu esperei ele fazer a varredura, eu esperei fazer um gatilho que eu observo bastante no mercado. Quando ele fez isso, eu já entrei comprado. Quando eu entrei comprado, eu estava com alvo nesse topo aqui, porém, eu já estava conseguindo efetuar bastante lucro aqui nesse topo, porque se você for reparar a razão lucro-retorno, aqui eu já estava, aqui era o meu stop, tá bom? E o meu stop estava aqui, tá bom? Então, o meu stop ele estava abaixo das 8h05 da noite e a minha entrada foi às 8h09 da noite. Então eu coloquei o meu stop aqui para baixo e como vocês podem ver aqui, eu estaria com um risco retorno de 8, então eu estaria arriscando uma vez para ganhar 8, ou eu estaria arriscando duas para ganhar 16. Então isso aqui gera um retorno muito grande, tá bom? Isso aqui não é viável você fazer isso ao longo do tempo, porque melhor você esperar o mercado voltar para o fundo anterior, tá bom? Aqui ele já tinha um fundo anterior de 1 minuto, porém ele já tinha esse topo aqui que eu esperava que ele ia buscar, ele buscou. E aí eu consegui pegar um risco retorno de 3,49. E aí, quando o mercado voltou, ele voltou a cair abaixo de 50%, ele fez o seu equilíbrio novamente. Quando ele caiu abaixo de 50%, eu já voltei, tá bom? Eu já peguei a continuação na venda aqui, na continuação na compra, tá bom? Então, quando ele voltou abaixo de 50%, eu peguei uma outra entrada, eu já tinha fechado essa, eu peguei uma outra entrada protegendo o lucro que eu tinha pegado na primeira, aí eu consegui efetuar mais um lucro. E aí sim o mercado ele voltou a dar o alvo lá para cima, tá bom? Essa aqui eu fechei um pouco mais acima desse topo aqui. E foi essas as entradas que eu peguei, tá bom? Eu peguei mais umas pra frente, apenas com porcentagem de lucro, tá bom? Pra ver se dava pra fazer algo. Porém, não tive muito êxito, tá bom? Isso daqui não foi bem planejado quanto essas duas. Porém, eu já consegui efetuar um lucro, consegui proteger a minha margem de lucro, e assim você consegue alavancando, tá bom? Você protege o seu capital, você efetua o lucro, você quer alavancar, você protege o seu lucro, tá bom? Você usa apenas porcentagem do seu lucro, deixa o que você utilizou para fazer realmente guardado e você utiliza apenas o lucro, assim você consegue, e não o lucro inteiro, tá bom? Nunca tenta entregar o lucro inteiro. Aqui eu fiz várias outras entradas, porém eu sempre dividi, essas aqui eu dividi no menor possível, tá bom? Aqui pode ver que eu tô no micro, eu dividi no menor possível. E foi isso, tá bom? Eu devolvi um pouquinho aqui, devolvi uns, sei lá, uns 20%, acho que nem isso. Tá bom? Se eu não me engano aqui nessas duas entradas aqui, eu consegui fazer uns $900, eu acho, eu não sei. Mas foi isso, eu devolvi um pouquinho, ainda fechei com 600 negativo. E foi essas entradas de hoje, de ontem, quer dizer, de hoje de madrugada, né? Foi assim que eu consegui fazer os 600 e... quanto? 678 essa noite aqui, tá? Então, eu estou numa sequência de... se eu não me engano é 5 dias. Comecei essa conta aqui, foi na quinta, não foi? Quarta, quinta, sexta. Aí segunda eu tomei um stop, terça eu dei um alvo ontem e hoje também. Então eu estou 3 dias positivos.
eu estava 3 dias positivos na semana passada. Hoje, essa semana, eu estou 2 dias positivos e eu estou 1 dia negativo essa semana. Então, no caso, eu tenho 3 positivos, 3, 4, 5. Eu tenho 5 dias positivos e 1 dia de aprendizado. Então, eu estou ganhando de 5-1 contra as instituições e assim segue, tá bom? Proteja o seu capital sempre. Se você quer alavancar, você precisa usar porcentagem, tá? Você nunca deve arriscar mais de 3, 5%. Tá bom? E aqui é a abertura do mercado de hoje. Por que que eu não peguei operações hoje? Por que que eu não vou pegar operações hoje? Uma, eu bati a meta essa madrugada, tá? Já bati minha meta essa madrugada, já arrisquei o que eu tinha que arriscar de volta. A partir das 10h30 hoje o mercado abriu, porém, caso você não saiba, existe o calendário econômico e você precisa observar. São referentes o que vai acontecer referente a cada moeda. Então, como eu estou no mini índice do futuros, ele é baseado no dólar, ele vai ter a sua reação no dólar aqui, tá bom? Então aqui a gente já consegue ver que vai ter uma notícia de 3 estrelas, tá bom? Uma importância no nível de 3 estrelas daqui 7 minutos, então não é viável a gente estar operando. Então é possível que qualquer análise que a gente faça aqui, tá bom? Fez a varredura de liquidez, tá? Vai fazer o order block aqui, beleza, eu vou pegar minha entrada lá na frente, lá procurar a minha compra. Não, por quê? Porque ele pode não respeitar por conta das notícias, tá? As notícias, elas são tão impactantes que elas não respeitam nenhuma análise, tá? Então, muito mais ela sendo como 3 estrelas aqui. Então, hoje eu não vou fazer nada. O que eu consegui fazer eu fiz de madrugada, devolvi um pouquinho, porém o lucro está efetuado. E assim seguimos, tá? Hoje estamos numa estrutura de alta, a gente já deu alvo na mínima que o mercado poderia dar, né? Pode ver que o dia de ontem ele já deu mínima, ele já deu alvo na mínima no dia de ontem. Então, eu não acredito que seja uma boa operar hoje, mas vai de cada um. Quem opera notícia, eu não opero notícia. E essas foram as entradas que eu peguei. E foi basicamente isso. E esses foram meus alvos, tá? Valeu.